Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando aí já para nossa live. Já já a gente vai começar com um convidado muito especial. Boa noite, Manu. Boa noite, Cosme. Tudo bem? Eu estou bem, estou conectado agora. Desculpe demorar um Ah, minuto para conectar. sem problema, é sempre assim mesmo. Fortes emoções no início. Você Prazer em tá... falar com você, um prazer enorme, você não imagina. Então tá bom. Então, e pelo jeito o pessoal tá nos escutando bem aí, né? Eu acredito que sim, tem muita gente aí já tá avisando, acho que sim. Então tá ótimo. Cosme, eu estou super inspirada hoje, ó. Escolhi um pijama, Que maravilha! um brinco, que é para honrar esse convidado especial. Nossa, quanta honra, Manu! Que maravilha, só você mesmo. Mas vamos lá, que maravilha. Espero dar o melhor por isso, né? Essa live hoje é de responsabilidade, hein? Aí Então tinha que. como? Que maravilha. Que bom. Primeiramente, eu queria te agradecer muito para o pessoal que está entrando. Eu sou a Manuela Soares, sou responsável pela Brasil Gemas, o primeiro marketplace de gemas de pedras preciosas brasileiras. É uma iniciativa do Sistema Sindjoias Ajomig, com apoio da FIENG. E hoje a gente vai ter aqui um convidado muito especial, que é o Cosmo, fundador, né, especialista, fundador da RC Gemas e especialista no mercado de esmeralda. Então, assim, eu preparei uma lista de perguntas bem difíceis para ele. Vou te apertar aqui numa série de coisas. E aproveito também para deixar à disposição, pessoal. Quem quiser perguntar, coloca aí no chat que a gente vai respondendo também ao longo da nossa live. Cosme, conta pra gente quem é o Cosme, a sua empresa, como é que você entrou nesse ramo, esse mundo maravilhoso dessas pedras esmeraldas que são é um tesouro, né? Um tesouro brasileiro. Então conta pra gente como começou o seu mercado, como é que começou a sua atuação, sua história. Quem é o Cosme? Bem, minha história eu costumo dizer que é um pouco diferente, né, Manu? Porque na minha família ninguém mexe com pedra, ninguém sabe nada sobre pedra. Eu sou o primeiro da geração e espero não ser o último. E meu caso aconteceu por acaso. Eu digo que meu caso é amor à primeira vista, porque eu trabalhava na lanchonete no centro de Teoflotone e nunca tinha visto uma pedra preciosa na vida e fui apresentado a alguém, o pessoal comercializando pedra na praça e um dia eu perguntei por curiosidade, o que é isso? O que vocês fazem? Aí esse senhor falou assim, não, nós compramos e vendemos pedra. Eu falei, você pode mostrar? Eu não sei o que é. Você não sabe o que é pedra? Eu falei, não, nunca vi. Aí ele me mostrou uma esmeralda. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, que coisa fantástica. Eu perguntei, como é isso? Ele falou, isso é difícil de explicar, não tem como te explicar, não. Aí eu fui para casa e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça.
No outro dia eu falei com o meu patrão, eu vou trabalhar com esmeralda. Ele falou, você tá maluco? Isso não é para vocês, não tem nada a ver com você. Ah, esquece isso, vamos trabalhar. Só que aquilo ficou na minha mente por meses e meses. Em resumo da história. Um ano e meio depois, eu estava em Santa Terezinha, no Goiás, comprando esmeralda e estou até hoje. Então, esse é um Oh, resumo de Cosme, da minha história de esmeralda. Depois disso, eu me vi na necessidade de criar uma empresa. 3 anos depois, eu criei a RC Gemas. E 5 anos depois, achei que eu deveria mostrar para o mundo essas pedras. E foi aí que eu investi em mim mesmo, investi em conhecimento, e o resto é história. Mas essa é um resumo da pequena história Quem é Cosmo, como começou. E eu olha sinto muito orgulho disso. Não, e é bacana essa história de empreendedorismo, né? Porque isso inspira. Esse mercado nosso de pedras preciosas é um mercado, ele é um mercado difícil, né? Um mercado de muitos empreendedores, muitas histórias bonitas e inspiradoras como a sua. E eu acho que a gente tem que contar bastante essa história, porque apesar de ser um mercado muito difícil, principalmente para as novas gerações, é um mercado que basicamente de pequenas e médias empresas e que são um dos maiores empregadores, né, do Brasil. Então tem muita Exato, história para contar. Eu exato. sei, E isso é bom. Isso é muito bom, que incentiva muitas pessoas a dizer que o ramo é difícil, mas tem mercado, tem condições, basta você querer empreender, criar um mercado, você tem que ser empreendedor, você tem que querer algo e lutar por isso. Isso é muito importante. é verdade, é verdade. Eu sei que a esmeralda brasileira, a história da esmeralda brasileira, aliás, eu já escutei algumas coisas sobre a Uhum. história da esmeralda brasileira, que me parece que isso vem lá da época da colonização, né? Acharam que no Brasil tinha esmeralda. Me conta um pouco, você, conta para nossa audiência aí, como que é a história da esmeralda, como é que a esmeralda brasileira foi descoberta, né? Bem, há uma história que Esmeralda Brasileira, na verdade, só foi reconhecida muito tempo depois. Porque os portugueses, quando colonizaram o Brasil, achavam que estava produzindo esmeralda, estava levando esmeralda para a Europa, mas estava levando, na verdade, turmalina. Porque a turmalina, ela produz muito na superfície, então foi fácil tirar. Então, se levou muita turmalina, pensando que era esmeralda. Então, demorou um bom tempo para que a esmeralda brasileira fosse realmente reconhecida, ou seja, realmente descoberto que, bem, aquelas pedras que nós levamos primeiro não era esmeralda, é exceção. E isso aconteceu muitos anos depois do descobrimento, então. Mas a ideia de esmeralda brasileira vem de muitos anos. Porém, depois do descobrimento, depois que o Brasil tornou independente, isso, a esmeralda brasileira foi esquecida no mundo. Não se falava em esmeralda brasileira. E por muitos anos, mesmo produzindo em pequenas escalas, mas o mundo não falava. Se falava em pedras colombianas e pedras brasileiras, depois a pedras africanas, mas pedra brasileira não falava. Então foi por volta dos anos 60, olha, veja bem, dos anos 60 praticamente está aqui, muito próximo, que através do seu Júlio Sauer, que foi um dos grandes empreendedores, ele pegou a amostra de vários garimpos no Brasil e levou para os laboratórios internacionais e disseram, isso aqui é pedra brasileira, isso é esmeralda. E aí ele começou a difundir isso nas suas joias. E isso foi assim que a pedra brasileira tomou nome de novo. Mas a pedra brasileira em si, para o mercado internacional, ainda é muito nova. É Oh, muito pouco divulgada, infelizmente. Então, isso é um olha, pequeno resumo do que, como foi a pedra brasileira, como surgiu esmeraldas brasileiras. é bacana porque assim, a maioria das pessoas não conhece, né, o tanto a história por trás dessas Uhum. descobertas. A natureza ela é perfeita, ela deixou aquilo ali escondido há milhares e milhares de anos. Aí, por acaso, alguém vai lá, descobre, acha que é uma turmalina num processo de colonização. Depois de 500 anos, 450 anos, alguém cai em si e reconhece que não era uma turmalina, que era uma esmeralda, né? Era esmeralda, E, exato. e me conta um pouco, assim, a gente sabe que tem essa rixa, né, da esmeralda, principalmente com a colombiana. Conta pra gente um pouco dessa diferença, assim. Como é que, quais Olha, são as características?
dessas pedras colombianas, fala pra gente um pouco da cor, se tiver alguma amostra com você, mostra para nossa audiência também, seria super legal para quem não conhece. O pessoal fala em verde alface, né? Mas, Uhum. enfim, conta pra gente dessas Olha, diferenças. eu costumo dizer o seguinte: a esmeralda é esmeralda em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que produza esmeralda. A formação química sempre é a mesma. É claro que alguma tem um índice maior de cromo, a outra tem um índice menos. E a cor clara, ela produz em todos os países. Na Colômbia, além da fama, ó, você imagina que o Brasil, nós não temos 100 anos de reconhecimento de pedras brasileiras. A pedra colombiana tem 1000 anos. Ou seja, quando se fala em esmeralda, primeira coisa que vem na mente, pedras colombianas. Mas, fora isso, fora sentir o amor que eu sinto pelas pedras brasileiras, eu tenho que reconhecer. Deus foi muito generoso conosco, porque nos deu um território enorme e nós temos milhares de minas e muita coisa para descobrir. Porém, se tratando de esmeralda, a esmeralda colombiana tem umas características que no Brasil, infelizmente, atrapalham um pouco em termos de qualidade. Vou falar das pedras mais claras, por exemplo. As pedras mais claras colombianas, elas não têm as inclusões que as pedras claras do Brasil têm. Por isso a diferença é tão gritante. Por isso que quando você vê uma pedra clara, na Colômbia ela é transparente, ela tem vida, tem uma vida maior. Por quê? Como ela não tem essas inclusões, que aqui a gente chama de seda, ou mesmo de amianto, que é aquilo que dá o olho de gato na esmeralda, que é o inclusão, na verdade, isso não deixa que a luz passe pela pedra. Então tira a vida da pedra. Eu vou dar um exemplo, não sei se vai dar para ver, porque é um pouco pequena essa pedra, não sei se tem como enxergar. Ah, chega ela mais perto da câmera possível. Ah, já Ah, deu para ver. pois é. Então, vamos dizer, essa seria a característica das pedras colombianas. Essa pedra não é colombiana. Depois eu vou falar sobre isso. Então, seria mais ou menos essas características. É uma pedra clara, com cristal, mas sem a incidência das inclusões da qual eu estou falando. Então, é uma pedra transparente, é uma pedra maravilhosa. Eu acho bonita. Sobe Então, ela um pouquinho, gente. Sobe ela um pouquinho. Isso, isso. bacana. Então é a característica das pedras colombianas. Não tem essa inclusão do qual eu vou mostrar uma pedra brasileira, que seria uma pedra mais ou menos da mesma cor, porém com essas inclusões. Ou seja, olha a diferença que tem da vida da que eu mostrei primeiro para essa pedra. Então, isso é a principal característica da diferença que eu acho das pedras brasileiras para as pedras colombianas. Isso não quer dizer que nós não produzimos pedras tão boas quanto as colombianas, porque aquela primeira que eu mostrei é brasileira. Então, ela simplesmente produz nessa região, porque a Colômbia, se a gente pensar o tamanho do Brasil, o tamanho da Colômbia, a Colômbia tem uma área produtiva. O Brasil tem praticamente um continente produtivo. Então, nós temos várias qualidades. Então, na Colômbia, nós temos a lavra do Chivon, tem a lavra do Muso, que são duas praticamente totalmente diferentes. A lava do Muso mais corada, com mais cristal, a lava do Chivon mais verde alface, com cristalização e sem essas inclusões. Então, Conta sobre essa questão, porque a gente fala nesse ramo nosso muito, a pedra tem mais cristal. Conta pra gente um pouco, se você puder até colocar as duas pedras assim para o pessoal comparar, perfeito, perfeito. ficaria bacana. Essa, essa seria uma pedra cristalizada. Essa é uma pedra também de cristal, mas também com as inclusões. Não sei se dá para perceber a diferença Tá. lógica dessa aqui. Essa é uma pedra bem cristalizada. Essa é uma pedra com cristal, mas porém com as inclusões que eu falei. Ou seja, não deixa que a luz passe. Então, por isso, a preferência tão grande, quando se vai montar uma joia, fala, não, eu quero uma pedra colombiana. Muitas vezes você tem uma pedra com essa característica, mas você tem uma pedra brasileira com essas inclusões que tem um valor igual ou melhor do que essa. Mas É isso é verdade. uma outra parte que a gente vai falar pela frente. E então, essa é a característica principal da diferença. Porém, o mais é Ah, tá. que o que temos a propaganda, que é
as pedras colombianas é muito ativo no mercado internacional. Ou Cosme, seja, quando se fala de mas esmeralda, enquanto se isso, pensa. enquanto ele volta, eu vou mostrar para vocês a esmeralda que eu tô aqui com ela. Olha, essa aqui é uma esmeralda brasileira, super limpa. Olha que bacana. Mano, acho que voltou aí. Desculpa, já. Não, meu Olha Deus, só. não tá. Vamos dar uns minutinhos para voltar e vou mostrando aqui para vocês. Essa esmeralda ela é brasileira e ela tem um nível. Ah, voltou. Não, eu aproveitei aqui, fui mostrando uma outra que eu tinha aqui para o pessoal, que eu acho que nem deu para você ver, né? E sabe o que que é Tá, legal não, da eu vi. esmeralda? Eu realmente não. Na hora que a gente crava ela, você tem detalhes da forma de cravar na peça que você faz com que ela tenha muito mais vida. Então, assim, o processo de cravação da esmeralda na joia, ela realmente faz toda a diferença no acabamento final, né? Isso muda bastante. E Cosme, conta pra gente um pouco assim dessas esmeraldas brasileiras, de onde que elas vêm? Assim, você falou de algumas minas no Goiás. Conta pra gente quais são os principais locais de produção. Ah, mano, minha internet realmente tá horrível. Desculpa, eu não sei sendo. Minha internet parece que não tá muito Pessoal, boa, a mas internet não está nos ajudando. não tá ajudando. Desculpa, gente. Mas vamos lá. Tá ok, Manuela? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Manu? Não, não acredito. Tá me ouvindo? Desculpa, gente, você tá me ouvindo? É, bem, vamos falar dos locais de produção. O Goiás começou a produzir muito nos anos 80, foi um dos garimpos que mais difundiu esmeralda no mundo brasileira, ou seja, a esmeralda brasileira deu um boom enorme na época, porque a produção foi realmente muito grande. Mas como a produção ela foi em larga escala, ela foi aprofundando muito e chegou a um ponto que ficou inviável. Depois disso, nós temos um garimpo bem mais antigo, da época dos anos 60, né? Que é o garimpo da Bahia, que continua ainda produzindo. Por sinal, agora tem uma cooperativa que está organizando bem o garimpo, mas se trata de garimpo mais manual. Ou seja, a produção é ainda a maior produtora do Brasil, para mim, mas não de pedras extras, de pedras de qualidade. A maior concentração de pedras de qualidade no Brasil está na região de Nova Era. Isso inclui Itabira, onde está localizada a maior mineradora de esmeralda do Brasil, uma das maiores do mundo, que é um dos nossos diretores, o Marcelo, a Belmonte. Então, ou seja, esses são os três pontos, mais ou menos, que a gente fala que de alta produção. E, para mim, em termos de qualidade, Nova Era, Itabira, são a maior concentração de pedras de qualidade no Brasil, que não perde para nenhuma mina do mundo. Eu costumo dizer que essa região produz pedras tão boas quanto as melhores pedras colombianas, as melhores pedras africanas. Então, nós não temos que envergonhar, falar, eu tenho uma pedra que não posso mostrar no mercado. Pode sim, porque nós produz pedras de excelente qualidade nessa região. É verdade, é verdade. E é legal porque a esmeralda, por muito tempo, se usou no nosso mercado a expressão pedras preciosas somente para esmeralda, rubi e safira, né? E semi-preciosas para as outras. De alguma forma, o Brasil ficava excluído, né? Porque a gente não tem Exato. produção, né, de rubi, Uhum. safira, rubi a gente não tem, mas esmeralda a gente é muito expressivo, né? E depois dessa descoberta, acho que a gente entrou, acho que a esmeralda ela foi muito importante para colocar, para posicionar o Brasil realmente como um produtor especializado de pedras preciosas, né? Não que as outras não sejam, mas realmente posicionou a gente numa situação de destaque, né? Me fala um pouquinho, assim, para uma questão só de situar, né, a nossa audiência, assim. Algumas pessoas falaram que não conhecem muito o mercado esmeralda,
Fala pra gente sobre a questão de preço. O que que é uma esmeralda considerada fraca, né? Assim, eu sei que a gente sempre brinca com os 4 Cs, né? Aham. Quando a gente fala de preço, mas fala pra gente o que que seria uma esmeralda considerada fraca, uma média e uma extra, assim. Para nossa audiência, para quem não conhece, ter inclusive uma base de comparação. Bem, eu vou mostrar aqui mais ou menos o que isso, essa pedra aqui seria uma Lembrando, pessoal, pedra. alguém já Eu não, perguntou aqui, ó, que o valor. tá, eu diria, não seria uma pedra fraca, claro. Nós temos pedras. O Brasil produz pedras mais fracas do que essa. Em termos de valor, o Brasil produz, ou melhor, o mundo inteiro produz, que Colômbia também produz, África produz, pedras que sejam, vamos falar, de US$ 20 por quilate, até 20 mil, 30 mil, 50 mil, se tratando de Colômbia, então, hoje está uma coisa fora do normal. Então, no Brasil, eu colocaria essa pedra, por exemplo, na faixa de 100, US$ 150, um preço razoável, só para ter uma ideia. E depois a gente passaria por outras partes, vamos supor, essa que seria uma pedra mediana. Você vê que a coloração bem diferente, totalmente diferente. Aquele que a gente falava do verde, verde claro, depois o verde escuro, que a gente tem essa nomenclatura de esmeralda. Essa é uma pedra bem interessante, com uma cor bem intensa, apesar que tem inclusões. Mas seria uma pedra, que eu diria, de preço médio. Vamos falar em torno de US$ 1.000 por quilate. Seria mais ou menos R$ 5.000 por quilate hoje. E depois Nossa, nós e essa passaríamos pedra é por. grande, ela é linda, hein? É, é uma pedra diferenciada. Viu? A potencial do Brasil é enorme para a esmeralda. E depois nós temos uma outra Olha que qualidade de bacana. pedra aqui. Gente, que como é bem diferente, né? Em termos de tonalidade. Essa seria uma pedra que eu falo que. Por isso que eu comparo, se compara com pedras brasileiras com colombiana. Essa pedra não perde nada para a pedra colombiana. E é brasileira. Ou seja, seria uma pedra. Sobe, sobe ela um pouquinho pra gente. Tá dando Isso, para ver bacana, melhor? Ou seja, seria uma bacana. pedra que eu diria não perde nada para uma pedra colombiana de um preço médio. Não estou falando de muso, estou falando de pedra comercial que gira em torno de US$ 4 a 5 mil por quilate. Então, essa é uma pedra brasileira com todas as características. Ela tem cristal, tem cor e tem brilho, tem vida. Então, eu acho que dá para ter uma ideia mais ou menos em termos de preço. Infelizmente, eu não tenho aqui uma pedra que eu diria a pedra fantástica brasileira. Infelizmente, eu não tenho. Tá, acho que a internet deu uma falhada de novo, vocês me desculpa. Então, eu estava dizendo que eu não sei se aqui eu não tenho no momento uma pedra super extra, mas o Brasil produz pedras de preços extraordinários, ou seja, gemas que não perde para nenhuma do mundo. Que bacana. Essa pedra maior que você mostrou aí pra gente, quantos quilates em média mais ou menos ela tem? O pessoal tá perguntando aqui, só para ter uma Vinte e referência. cinco quilates. Tá. 25 E qual que é o quilates. maior, aproveitando aqui a segunda pergunta que já apareceu aqui para mim, qual que é o país hoje com maior produção de esmeralda hoje? É a Colômbia Ó, mesmo? não, não. A maior produção hoje de esmeralda é a África. A África é a maior produtora de esmeralda. Era o Brasil, perdemos para a África. E a Colômbia continua sendo o país que produz pedras mais famosas, mais caras, mas não é o maior produtor. O maior produtor hoje e é claro, com essa pandemia, houve uma Ó, queda em todos os lugares. eu acho que Moçambique, né? Se não me falha a memória, não, Moçambique, não tenho certeza, não, mas eu sei que tem algumas minas bem importantes lá também, né? a África em si abriu o mercado. Mas eu acho que nós também estamos com um problema ainda de internet, está caindo um pouco. Vou ver se volta aqui, gente. Desculpa. Nós temos várias minas também na África que o governo abriu o mercado, então, para grandes empresas. É verdade, é verdade. Mas a gente vai fazendo o que é possível. Eu acho que
Não, em plena pandemia, todo mundo agora já está chegando em casa, é verdade. Né? A Zâmbia, né, o pessoal falou aí também. Bacana porque, pelo que você falou, o Exato. mercado esmeralda, ela consegue ter pedras muito acessíveis, a gente falando aí de US$ 20 o quilate, fala de pedras lapidadas, né? A 30, 40, 50 Uhum. mil dólares o quilate, né? Então, para o Perfeito. mundo da joalheria, para o mundo da produção da bijuteria, isso realmente te dá um espectro de trabalho muito grande, né? E é bacana A Esmeralda é isso. que é uma reserva de valor também, né? A gente tem visto também muitas pessoas, pessoas físicas começando a investir em pedras preciosas como reserva de valor. Um movimento, E né, de isso é muito muitos. interessante. Isso é muito interessante, Manu, porque realmente é uma reserva de valor. Então, você, haja vista, nós temos exemplos que aconteceu com Paraíba e com Esmeralda não é diferente. É um mercado para ser investido como reserva, com certeza. Manu, eu não estou te É ouvindo, está muito verdade, ruim a é internet, eu não sei o verdade. que está acontecendo. Não, não tem problema. Bom, pessoal, peço desculpas aí, realmente a gente está tendo um problema com a internet que a gente não tava planejando, mas a gente faz o que é possível aqui. E eu acho que o pessoal está gostando, está fazendo comentários e está perguntando. Acho que a gente vai ter que marcar uma outra, viu? Porque o pessoal está interagindo bastante. Mas, É Cosmo, uma pena, a internet não está passando aqui ajudando. para uma. Conta pra gente um pouco assim, como que essa pandemia, né? A pandemia mudou o status do mundo, né? Mudou tudo. Mas como que isso afetou especificamente a cadeia de produção da esmeralda no Brasil, assim, ou, né, no mundo? Conta pra gente um pouquinho dessas características. Tá, eu vou tentar aqui se a internet ajudar, Manu. Infelizmente, acho que em todos os setores foi afetado e a produção de esmeralda não foi diferente. E principalmente porque, se a gente lembrar, lá atrás eu disse que os garimpos no Brasil, principalmente da Bahia, são garimpos feitos, administrados por cooperativas, ou seja, não tem empresas, não são empresas que têm dinheiro para investir. Normalmente são garimpeiros, aventureiros, são pessoas que realmente merecem todo o nosso respeito. E isso afetou diretamente, porque essas pessoas tinham sua fonte de renda. Muitos eram comerciantes de carro ou tinham outras empresas e tiravam dinheiro dessas empresas para colocar no garimpo. Então, se suas empresas tiveram problema, não teve como colocar no garimpo. Então, se tratando disso, houve uma paralisação muito grande em quase todas as minas. E Nova Era também, que é um berço da produção de pedras de qualidade, nós estamos praticamente 2 anos sem produção. Então, isso afetou diretamente. E mesmo as empresas grandes, igual a, a, a Belmonte, também tiveram uma redução por causa da pandemia. Você teve restrições, teve que parar os seus funcionários, não puderam trabalhar. Então, isso houve uma queda muito grande. E o grande problema do garimpo é que, se você parar um mês, normalmente você precisa de mais um mês para voltar a trabalhar, porque você precisa bater água, você precisa tirar, limpar toda a mina, e isso demora muito tempo. Então, e quanto mais tempo fica parado, mais tempo você precisa para voltar a fazer a mina funcionar. Então, isso, infelizmente, é uma coisa muito grave. Eu acredito que vai afetar bastante no futuro, porque ele não vai voltar como É era verdade. muito rápido. E uma coisa que eu chamo a atenção é para o papel importante do gem dealer, né? Que é super Exato. respeitado lá fora, mas que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? A gente tem poucas mineradoras com grande estrutura. A gente sabe que a maior parte da produção das pedras preciosas ainda ela vem de pequenas produções, né? São garimpos Uhum. pequenos, muitas vezes familiares, com poucos recursos, né? Poucos recursos financeiros. O Brasil não tem uma política pública para esse setor, não tem uma política de financiamento específica. E o gem dealer, ele tem esse papel muito importante na cadeia produtiva
exatamente promover com que essas pedras e que essa produção aconteça de forma ética, de forma justa, mas que essas pedras consigam chegar até a joalheria, né? Até a fábrica. Então, eu entendo também com todo esse comentário seu em relação à redução da produção, que o gem dealer tem esse papel que é fundamental na cadeia produtiva, mas que também viabiliza a geração tanto da produção de empregos ao redor, né, de todas essas fases aí. Muito bacana. Infelizmente a pandemia Nossa. realmente ela afetou todo o modo de produção, né, em todos os setores. Mas mudando um pouquinho de assunto, e eu não sou gemóloga, né? Sou como você, sou gem dealer de outras pedras, mas não tenho tanta expertise. Fala pra gente um pouco dos tratamentos, né? Os tratamentos que são usados nas esmeraldas, em quais situações que eles são feitos e quais são os mais usados aqui no Brasil, né? Olha, falando de tratamento, as esmeraldas foram descobriram que a esmeralda tinha que ser tratada há milhares de anos. As pedras colombianas foram as primeiras a ser tratadas, ou seja, descobriram que se colocasse óleo nas pedras, qualquer tipo de óleo, ela ficava mais bonita. Então, a partir daí, se começou a tratar a esmeralda. Nós estamos falando de 500 anos, 600 anos atrás. E no Brasil, nos anos 90, até os anos 90, não se falava muito em tratamento. Até os anos 80, desculpa, até os anos 80 não se falava em tratamento, porque não tinha ideia de como tratar. Foi a partir do garimpo de Goiás, em Santa Terezinha do Goiás, que começou a se tratar com Opticon no Brasil. A Opticon é uma resina, na verdade é uma resina, que naquela época era muito aceita no mercado. E hoje nos traz alguns transtornos, porque alguns países como a Europa não aceita. Mas virou tradição se tratar a esmeralda brasileira com Opticon. Isso é um trabalho que eu tenho feito junto com os garimpeiros, com os produtores, que uma pedra sem óleo, ela vale mais do que uma pedra tratada. Então, se criou essa ideia de que tratando a pedra, ela vai dar mais qualidade, ela vai pegar mais preço, que não é uma verdade. Isso é muito difícil de você quebrar, porque isso foi introduzido no Brasil nos anos 80 e as pessoas não mudaram o pensamento. Então, isso tem dificultado bastante. No Brasil, 90% das pedras são tratadas com Opticon. Independente se vai comprar no garimpo, você compra de outras pessoas. O que eu tenho dito para as pessoas é que, se tiver condições, não trate. Porque o tipo de tratamento básico da esmeralda, no nosso caso, é o Opticon. Como é que se faz isso? Você normalmente coloca óleo com uma temperatura e deixa por 24 horas no máximo. Se ela tiver alguma fissura que o óleo possa penetrar, realmente ela vai dar uma nova qualidade. Esse tipo de tratamento é aceito em muitos países. Pra... Por que o Opticon? O Opticon, porque a refração do óleo Opticon ela é muito próxima da esmeralda, muito próxima da esmeralda brasileira. Então, por isso, muitas joalherias, muitos mercados internacionais aceitam. Mas quando você coloca um catalisador, aí muda totalmente a figura. E isso que nos atrapalha muito, porque a maioria das pessoas, para evitar que a pedra quebre na lapidação, usa esse catalisador. Então, esse catalisador, ela transforma a resina em um tipo de tratamento que você não consegue retirar. Que todo tratamento que você consegue colocar na pedra e retirar, ele é aceito. Por isso, ela é tão difundido o tratamento com óleo de cedro, cedar oil. Porque e você consegue colocar na pedra e você consegue tirar facilmente. Então, o mercado absorve isso, aceita isso. Interessante. Mas o Brasil não se trata Aceita. de E tratamento só em pedras brasileiras. Todo o mercado, a cadeia entendi, usa muito bacana. tratamento. E assim, pelo que eu percebo, os laboratórios também já têm as tecnologias, né? A gente tem laboratórios parceiros, inclusive, para quem não conhece, só entrar lá no site da brasilgemas.com, ir lá em comunidade, verificar o nosso site, lá tem a relação dos nossos laboratórios parceiros.
que são instituições super competentes e sérias e que conseguem identificar, né, pela própria característica da pedra. Pelo que eu percebo, Cosme, me corrige se eu estiver errada, a tecnologia para reconhecer o tratamento também, ela vem mudando ao longo do tempo, né? Assim, o problema não é a pedra ter tratamento, né? A questão é o informar, né? A gente teve até uma reunião hoje mais cedo para falar um pouco sobre tratamento em algumas pedras e como que as joalherias abordam, né? O que que você pensa sobre isso? Olha, questão de ética, eu acho. Você tem que vender um produto dizendo exatamente o que ele tem, como ele é. Então, hoje, em termos de tecnologia, temos laboratórios que não precisa mais do olho humano para saber que tipo de tratamento a esmeralda tem. Não precisa mais. A máquina o computador já informa que tipo de tratamento. Então, não tem como você burlar mais. Ou seja, é preciso que tenhamos consciência que quando uma pedra é tratada, quando ela tem resina, que ela seja colocada no invoice, tem realmente esse tipo de tratamento, para que a pessoa que compra pedra, não é que você monta a sua joia, você vende para o seu cliente final, ele tem que ter uma segurança do que está vendendo. Ele não pode vender uma pedra hoje que daqui a 10 anos ela não é a mesma pedra. E, infelizmente, esse é um problema não só de esmeralda, temos muitos problemas de rubi, safira, então... Mas hoje está muito mais difícil esconder um tratamento do que há 10 anos atrás, com certeza. Porque os laboratórios são muito especializados, tem tecnologia de ponta. Então, com certeza, isso dificulta um pouco o nosso mercado, principalmente o mercado de esmeralda. Porque há uma falta de conscientização de que esmeralda tratada ela não agrega valor como foi propagado ao longo dos anos. Muitas vezes uma pedra não tem necessidade nenhuma de ser tratada, principalmente no Brasil, e ela é tratada por causa dessa mentalidade. E isso é difícil você mudar, infelizmente. Mas eu Bacana. acredito, Eu eu me particularmente lembrei aqui acredito que... do código de ética que eu via o seu quadrinho aí do ICA, né? Aham, O ICA, pessoal, é a Associação Internacional, né, dos Gem Dealers de Pedras Coloridas, do qual o Cosmo faz parte. E lá no ICA, enquanto a internet dele volta aí, a gente tem os padrões de tratamento, né, que são aceitos pelo mercado. E a gente precisa informar, né, no momento que você está fazendo a venda, qual é o tipo de tratamento que aquela pedra sofreu. Isso vale para todas as pedras, né, independentemente de ser esmeralda ou não. E lá na Brasil Gemas, a gente padronizou isso também, usando os mesmos conceitos que foram adotados, que foram criados pelo ICA. Né? Então, quem tiver oportunidade, curiosidade, visita lá nosso site que vocês vão ver todas essas informações. Cosme, você já está de volta aí com a gente? tá, Manu. E muito interessante essa questão da ética, né? Eu acho que tem que ser implantado em todos os setores. Então, no Brasil, a gente vai lutar para isso, porque eu acho que isso é muito importante. Isso tem que ser. Na verdade, não teria de ser montado, não deveria ter sido espontâneo por cada comerciante. Mas isso vai ser muito bom para alavancar nosso mercado. Verdade. Tem um ponto, assim, não só relacionado ao tratamento, mas vira e mexe, a gente escuta casos de pessoas que usam esmeraldas, rubis para fraudes no mercado. Você, como especialista do ramo, traz aqui para nossa audiência dicas de como que a gente pode se proteger, né, desses aventureiros, dessas pessoas de má índole que querem ofertar carro, apartamento, imóvel em troca de lotes com certificados de fraude. O que que você sugere? Bem, mano, eu não sei se está na internet, parece que caiu de novo. Bem, eu sempre sou procurado para alguém me mostra, fala, eu estou fazendo um negócio e estou pegando os esmeraldas aqui, o que você acha? E é surpresa quando você olha coisa que não vale nada e as pessoas são enganadas.
Infelizmente, isso é uma coisa recorrente no Brasil. Não é só no Brasil. Eu posso adiantar que no mercado internacional existe isso muito, muito, está sendo muito feito, porque a esmeralda é uma, uma moeda de lastro. Muitos órgãos aceitam como lastro. E isso tem facilitado muito para a fraude. E no Brasil, principalmente. E o que eu digo para as pessoas sempre é que, em vez de você, se você estiver interessado em investir em pedras preciosas, que seja esmeralda, seja qualquer pedra, procura os órgãos competentes, procura as empresas idôneas e que você não vai ter problema. Eu sempre falo, não existe esses laudos. A pessoa pode ter ido para os Estados Unidos ou fazer um curso de gemologia por online e receber um certificado. Mas aquilo não dá o direito dele de fazer um certificado, colocando o preço de pedras, porque um gemólogo ele não sabe o preço de pedra. Ele entende da estrutura da pedra, mas de preço tem que estar no mercado. É claro que existem gemólogos que estão no mercado e entendem de pedra, mas a maioria não. E isso está levando a gente numa situação um pouco delicada, porque você acaba ficando desacreditado. As pessoas levam. São tantos problemas, você vê todo dia na internet que a pessoa acaba ficando desacreditada. E isso tem dificultado bastante. Mas o que eu falo para as pessoas sempre, quer prevenir, procura empresas idôneas. E se tiver que fazer isso, procura os laboratórios. Você acabou de citar aí, nós temos laboratórios, temos pessoas fantásticas hoje trabalhando. Coisa que a gente não tinha 10 anos atrás. Mas hoje nós temos excelentes profissionais que possam nos ajudar a não entrar nessa fria, que infelizmente não tem parâmetro. E me parece que você não tem aonde muito recorrer, porque a própria lei não tem nada que impeça você de fazer isso. Então, o conselho que eu dou, Agora, procura as empresas sérias, procura os especialistas. é verdade. E um ponto que você tocou aí que vale muito a pena chamar a atenção. Os laboratórios sérios, eles não colocam preço em certificado de pedra, né? Ele atesta que aquela pedra, que ele realmente é uma esmeralda, que tem um tratamento XYZ, ou que é uma turmalina, ou que não é, e ele, um laboratório, um gemólogo sério, ele nunca coloca preço, né? Então, realmente, quem define preço é o mercado Exato, comercial, né? Então, realmente, exato. você chamou. Então, assim, se receberem um laudo, gente, com preço, corram, léguas, né? Com Corram certeza léguas tem algo distância, porque errado. é golpe, né? Bacana. E é legal também porque todos esses nossos parceiros, não deixem de visitar, não. Lá no nosso site a gente tem o telefone, contato, né, direto de todo mundo. Você pode, inclusive, consultar. Se você receber um laudo, consulta um laudo lá da Jorrio, do laboratório da Jorrio, ou lá do laboratório do BGM, ou do IGMOS. É só você entrar em contato com eles, porque eles validam, inclusive, se aquele certificado realmente é real, ele foi emitido, né, pela instituição que está Por um ali, que está te liberando. especialista, né? Porque o problema Exatamente, não é só exatamente. fraude de A gente já preço, está eles estão caminhando aqui para a falsificando reta também final. certificado. Então, Manu, eu estava dizendo que o problema A não é só falsificação da falsificar os pedra, preços, a o omissão de certificado também. tratamento, a falsificação do certificado e a preços, né? Elevação de preço em real, preço não é real. Ok, vamos É lá, Manu. verdade. Tá. Eu queria conversar com você agora nessa reta final nossa sobre o futuro. O que que você vê de expectativas assim? Eu sei que o nosso setor, né, a mineração no Brasil, ela tem uma série de questões ainda para serem evoluídas, né? Formatos de negócio. Qual que é a sua visão? Como é para todo mundo ir para o online? O que que você, quais são suas expectativas? Reajustando o seu modelo de negócio, já que a gente não está tendo mais feira
físicas, né? Das suas aspirações mesmo, assim. Bem, Manu, eu sou um sonhador, né? Eu sempre sonho em futuro. O futuro para mim é amanhã. Então, eu acredito muito que com a nova política de mineração no Brasil, parece que nós temos estão abrindo os olhos. Parece que nós temos uma nova era. E eu acredito que o nosso mercado, a partir do momento que houver mais investimento, tiver investimento real, coisa que nós não temos no nosso setor. Mas você já vê os políticos já falando em mineração, coisa que a gente não via nos últimos 30 anos. Eu tenho 60 anos praticamente e 38 do ramo de pedra, você nunca ouvia político falar em mineração, de outras coisas não ser minério de ferro. Então agora se fala em mineração, abrir mercados, ou seja, nós estamos falando em abrir minerações nas áreas indígenas. Que você imagina um país continental, o que isso pode proporcionar para o nosso setor. Então, eu acredito que o futuro da nosso setor é brilhante. É claro, vai demorar, vai ser difícil, mas acontece, eu acredito que sim, porque nós somos um país continental. Então, nós temos milhares de minas de esmeralda, milhares de minas de todo tipo de gemas para ser descoberto nesse país. E se houver investimento, com certeza teremos preços competitivos em qualquer mercado. Então, para mim, o É verdade, futuro é é, verdade. é brilhante, não tem E como como é pensar que diferente. conta a gente dessa questão da digitalização também? Bem, eu sou uma. Relutei muito, demorei muito, vamos dizer assim, para fazer. Como é que eu vou vender esmeralda tirando fotografia e mostrando para o cliente? Como eu vou fazer isso? Então, para mim foi um pouco difícil. Mas esse é o caminho. Ia classar. Mas eu acredito que isso vai ficar. Eu não falo de gemas, de pedras de alto valor, porque isso é olho no olho mesmo. Mas se tratando de pedras comerciais, eu acredito que esse é a tendência. Ou seja, é um mercado que veio para ficar. E não tenho dúvidas que ele no futuro vai fazer parte do nosso dia a dia, já está fazendo hoje. Verdade. Bom, estou só repassando algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Teve alguém que me perguntou aqui sobre a Aham. questão da legalização burocrática. Se você quer falar um pouquinho sobre isso, Cosme, mas só essa pergunta dá uma live de, sei lá, um fim de semana inteiro, né? Mas Esse é desculpa, um dos Manu, eu não, problemas. a pergunta eu não consegui pegar, deu uma falhada na internet. O Thiago Seixas perguntou para a gente assim, como é que funciona a legalização de garimpo de esmeralda, né? E aí eu brinquei que só essa pergunta dá uma live de um fim de semana inteiro, né? Mas se Exato. você quiser falar sobre essa operação, como é que isso funciona, Olha, dá um eu te cenário. resumo, em resumo da pergunta, Emanuel, eu digo o seguinte: procura um profissional da área, porque é prático, você precisa de profissionais que esteja é, é, bem atualizado com a situação do Brasil e tenha muita paciência. Esteja preparado para 2, 3 anos. Está 100% legal, infelizmente. Essa é a real situação hoje. É verdade. Eu acho que esse ano, inclusive, que a gente podia mais para frente marcar que a gente podia fazer uma live específica sobre isso. Acho que seria muito bacana. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui Aí seria, ajudaria bastante. para a nossa reta. Eu queria agradecer toda a audiência. A gente pensou aqui nessa live, inaugurando, né, a nossa série de entrevistas aqui da Brasil. Além de agradecer
Esse vídeo vai ficar salvo aqui no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas aí, por favor, fiquem à vontade para sugerir. A gente vai postar, né, sugerir novos temas. Os nossos planos estão a realização de uma live por mês para cada tipo de pedra, né, das pedras mais produzidas aqui no Brasil. Cosme, Primeiro, do mercado das esmeraldas. E quem quiser lá no Instagram, me corrija aqui, Cosme, RC Gemas no Instagram. eu tenho tentado. Eu tenho tentado. Bem, Manu, primeiro pedir desculpa pro pessoal pela internet. É horrível. A internet realmente está horrível. Pedir desculpa pro pessoal e agradecer pela oportunidade. Foi excelente. Eu espero ter contribuído um pouco para o conhecimento e dizer que no privado eu estou à disposição para qualquer pergunta, se eu puder ajudar em alguma coisa, vai ser sempre um prazer. E obrigado, Brasil Gêmeos, obrigada. E Manu, mais uma vez, você é fera. Obrigado. E para fechar, onde encontrar empresas sérias do ramo de pedras? Brasil Gemas, pessoal. Só colocar brasilgemas.com que vocês vão encontrar os melhores dealers de pedras preciosas do Brasil. Cindy Joias, a Jomiga agradece a presença de todo mundo. Muito obrigada, tenham uma ótima noite. Obrigada, pessoal. Boa noite.